Seria possível superar uma grande adversidade e mudar a trajetória da sua vida assistindo um único vídeo? Foi exatamente isso que aconteceu com essa pessoa que eu converso hoje, nesse primeiro episódio do Think Mindcast. Olá, boa tarde, Fernando. Muito prazer em falar contigo, a todos aqueles que nos ouvem. Bom, é um prazer enorme poder compartilhar um pouco dessa trajetória, né? Eu sou de Florianópolis, eu trabalho com conteúdo digital, com mentorias também, e o que me trouxe para essa área foi justamente um período de grande dificuldade na minha vida, crises, dores profundas. Me explica uma coisa, uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato de você ter relatado que a partir de, você vinha de um sofrimento, né, que você vinha passando, e a partir de um vídeo que você assistiu, que inclusive tinha um mantra que você já me contou, isso fez com que você começasse a ter insights e começasse a sair dessa situação de adversidade que você se encontrava. Eu queria que você me dissesse que vídeo é esse, que vídeo mágico é esse, e como que foi esse processo desde o começo, assim? Conta um pouquinho dessa sua história. O vídeo, ele dizia que você é o seu mestre interior. Justamente esse vídeo que trouxe muitas provocações, e eu estava basicamente, Fernando, num tempo de adormecimento profundo, porque eu já vinha vindo da minha vida de várias e várias experiências, sejam elas de cunho espiritual, de carreira, casamento, e justamente nesse ponto onde tudo havia se acabado. Então, quando veio a questão do meu mestre interior, um mantra que ficou gravado comigo, que eu trago já há esses anos, já tem em torno de uns 3 anos isso, se eu não me engano. Eu, Gurion, me abro para este campo de infinitas possibilidades que é a minha vida, o meu ser. E nele eu penso, sinto e ajo em harmonia com o universo. E ali eu percebi que eu sou apenas um fractal, né? uma substância, uma centelha, uma essência do todo. Me diz mais, me fala um pouco da sua história pessoal, assim. O que você fazia? Eu sei que você mora em Florianópolis e você morava em São Paulo. Sim, eu sou paulista, uma cidade de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, 60 quilômetros do centro. E eu trabalhei sempre com consultoria, treinamentos de desenvolvimento pessoal, mas sempre nessa métrica mais externa, né, de execução, nada com mais profundidade em relação ao comportamento, as identificações, os condicionamentos, sempre nessa área, porém, de um padrão de fora, não dentro. E então, fui por 22 anos casado, sou pai de 3 filhos, tá? O meu filho mais velho tem 27 anos, eu tenho uma moça de 18 e um de 12, um garoto de 12. O meu trabalho, ele se limitava muito ao presencial, Fernando. Porém, veio a questão aí que nós enfrentamos, o mundo todo enfrentou aí uns anos atrás, e por conta dessa condição imposta aí, eu não havia me atualizado na questão digital. Então, assim, fiquei completamente perdido nessa época. E veio Isso se refere à pandemia. À pandemia. No período da pandemia. Okay. Sim. E então, eu também tive a mesma situação que você, um grande golpe financeiro. Quando essa área ela é atacada, ela dá um baque na pessoa, outras áreas, como um efeito dominó, vão surgindo também. Isso aconteceu, infelizmente, ali em relação ao casamento naquele momento, né? Então, eu me vi, assim, financeiramente bem difícil para mim. Então, foi tudo muito rápido, assim. Você estava falando, né, de tomar remédios. Eu tomei alguns remédios de farmácia para dormir, comprei aqueles comprimidos de maracujá, enfim. E então, eu tomei uma decisão muito radical, cara. Eu morava nessa cidade, em São Paulo, e quando eu vi que a coisa não ia mesmo,
eu peguei, conversei com um amigo aqui de Florianópolis e resolvi me mudar para cá. Eu juntei uma mala com roupa e fiz uma mudança radical, porque eu entendia naquele momento que era necessário sair de toda aquela circunstância para poder iniciar algo novo. E eu cheguei em Florianópolis, assim, bem abatido mesmo, sabe? Com início de depressão, sem saber o que fazer, como fazer. E assim, a maioria das pessoas diziam para mim, não, mas tu tem que mudar a energia, tá? Mas como muda isso? Tu tem que mudar a tua vibração, a tua frequência, tá? Era uma coisa muito... O olho do furacão é terrível, né? Você fica meio sem orientação. E nessa época foi que eu conheci a minha mulher, a que eu estou hoje. Legal. Ela já vinha numa busca há muitos anos, alguns anos já, uma busca de autoconhecimento, uma busca espiritual, e ela já estava num ponto bem mais avançado de conhecimento do que eu, e ela veio trabalhar junto comigo. E ela era diferente, porque ela tinha uns assuntos de espiritualidade que eu conhecia de uma maneira muito superficial. E quando ela começou a me falar de algumas coisas mais profundas, eu falei, poxa, faz todo sentido. Conclusão que ela acabou saindo do trabalho, e aí sim nós começamos a se relacionar. Mas antes de qualquer coisa, ela falou assim, olha, eu vou em um determinado lugar, e vai ter um ritual assim, e a gente tem uma prática tal, de espiritualidade, você vai experimentar, o que você acha? Gostaria de participar? Sinceramente, eu falei para ela, vamos sim. Ela falou, tá, eu vou te pegar a tal hora, tal, eu falei, tá bom. E fui, Fernando. E ali foi a primeira grande e profunda experiência espiritual de transformação, que eu consegui ver a minha vida inteira como ela é de fato, como ela era naquele momento, né? Que prática que você... Eu fiz um ritual de ayahuasca. Dali para frente eu fui me interessando pelos temas herméticos, temas da cabala, temas do esoterismo, da astrologia, e foi interessante que a partir dali você fica meio na dúvida, né? Porque chega um momento que você fala, mas será que é isso mesmo? Aí veio o vídeo, a diva, a minha mulher chama diva, é uma diva mesmo. Que maravilha. Ela me mandou esse vídeo, mas esse vídeo mexeu comigo. Se você abrir a minha página do YouTube no Think Mind, eu já vi todos. E então, dali começaram as minhas buscas mais profundas, porque coisas que eu via nos vídeos, eu também ia buscar aquilo, ia estudar sobre aquilo. Aí eu fui estudar sobre filosofia, religião, cultura, arte, coisas que pudessem implementar e conectar com os meus conhecimentos que eu já tinha, que eu não posso invalidar também, né? Total. Tudo que eu vivi. Toda a sua história. Toda a minha história. E eu comecei a entender que dentro daquilo se conectava o meu chamado. Como é que um cara completamente... Vou usar a palavra quebrado em todos os sentidos, quebrado emocionalmente, sim, quebrado financeiramente, o cara que você ficou longe dos seus filhos, né? Uma coisa que você, quando você mudou de São Paulo para Florianópolis, ficou longe dos seus filhos. Cara, como alguém numa situação tão adversa conseguiu fazer o que você faz hoje? Você hoje é um orador motivacional, você tem seus mentorados, você saiu dessa situação, superou essa situação e agora ajuda outras pessoas que estão nessa situação. Como que foi essa ponte? Foi uma trajetória, porque assim, Fernando, só existiam duas maneiras, cara. Ou eu decidia mudar esse jogo de fato, ou eu iria estacionar, ia ficar no ostracismo e não ia mudar nada a minha vida. Então, chega um momento da vida que você não tem alternativa, muitas alternativas. Só que não poderia ir da maneira que era antes. Então, iria precisar se abrir mão de uma porção de coisas, cara. De porção de beber, sair, final de semana, para trocar por estudo, trocar por coisas que gerariam mais sutileza na minha vida,
situações mais etéricas, por exemplo, trocar um final de semana por um dia de estudo, de imersão, ou fazer uma trilha, ou coisas que me conectassem, porque o que eu precisava era fazer uma limpeza profunda nos meus estados internos, cara. Uhum. Porque são 45 anos dentro de uma programação, dentro de um condicionamento, dentro de identificações, e isso enraizado completamente. E aos poucos eu fui aprendendo a implementar a meditação na minha vida. Essa, eu posso dizer para todos que estão nos ouvindo, é a arma mais poderosa que uma pessoa pode ter para poder mudar todas as condições de vida que ela quer mudar. Iniciar um processo de meditação não é tão simples. Requer muito esforço, requer muita decisão, é entender que aquilo é como beber água, é como se alimentar, aquilo vai fazer parte do teu crescimento diário. Hoje, graças a Deus, esse esforço, graças a essa insistência. Eu gosto de usar o termo comprometimento. Comprometimento, isso. Eu já tenho uma vida de meditação que eu não troco, cara. Não troco. Se tiver que cair, vai ter que esperar. Cara, eu nunca mais tive um tipo de ansiedade, não tive mais medo, então, eu não tive mais preocupação, apego. O negativo, ele chega a ser automático, né? Como dirigir um carro, você entra e vai. É fácil, né? Você tem que utilizar de consciência, né? De estado presente, distante agora. Aí eu fui buscar muitos conteúdos, Charles de Hanael, Chave Mestra, Leis de Poder, enfim, vários conteúdos que pudessem também trazer lógica, né? Porque também não podemos se agarrar a algo cego, sem lógica. O universo é lógico, né? Pitagórico. E as coisas acontecem sempre por uma razão, por um motivo. Nada é aleatório. Por exemplo, né? A questão Nossa conversa não é por acaso. Não é por acaso. Tudo é uma correspondência. O que eu estou recebendo fora é o que eu ressoo dentro. Então, isso tudo virou o jogo no sentido de eu poder utilizar desse conhecimento, das dores, de toda a experiência, para trazer alento, cara. Porque ninguém vai sair vivo dessa, Fernando. Estamos aqui num piscar de olhos, e eu vou te dizer... A vida é um sopro, né? Um sopro, e o que eu acredito é assim... O quanto você puder ajudar, e ser grato pelo que, enfim, exatamente, as coisas vão continuar fluindo, acontecendo, e tá tudo certo. O que eu tenho hoje, amanhã eu não tenho, e depois tenho de novo, e vou seguindo a vida, né? Tentando amenizar. Eu digo para os meus mentorados, o que é o sofrimento? Sofrimento é a não aceitação da realidade. A raiz exatamente. É o apego, né? Então, quando você começa a entrar nesse outro estado de consciência, você entende que nada é seu. É interessante que o pessoal me liga fora de hora, manda mensagem, fala, olha, Buriô, mas aconteceu isso, está acontecendo assado. Eu falei, tá, mas o que tu pode controlar? O pessoal para, fica mudo. O que existe de fato para mim e para você é exatamente isso aqui, agora. Porque futuro não existe, passado não existe. Então, talvez essa compreensão de realidade que as pessoas ainda não se adaptaram bem, porque foram programadas, né? Exato. Programadas. Tem uma frase do Schopenhauer que ele diz assim, que a vida é a ânsia de ter e o tédio de possuir. E eu pergunto para as pessoas, por que as pessoas buscam o que elas buscam? A pessoa quer ser feliz. Aí eu digo, não quer ser feliz. Por quê? Porque ela condiciona a felicidade dela a alguma coisa, a alguma pessoa, a algum evento. Então, ela está condicionando essa felicidade dela e esquece de dizer que a felicidade é agora. Total. É nesse momento. Então, ela não quer ser feliz. Porque se ela quer ser feliz, ela vai decidir ser feliz independente do que ela tem, porque eu percebo que as pessoas, elas reclamam
pelo que elas não têm, e deixam de agradecer pelo que elas têm nas mãos, né? E nós temos a vida, nós temos infinitas possibilidades, mas isso também, Fernando, eu reconheço, a partir do momento que você consegue auto-reconhecer essa semente interior, essa inteligência divina interior, né? Nós que lidamos com pessoas, Fernando, eu sei bem, por exemplo, eu atendo pessoas que elas têm bastante condições financeiras, bem abastecidas financeiramente, mas não se trata do que está fora, em nenhum momento. Se trata do que está dentro. Eu costumo dizer para as pessoas que elas não precisam de dinheiro. Ela está com um problema com o dinheiro, mas a raiz, isso dá um efeito, a raiz não é essa. A raiz é outra, é mais profunda. Porque muitas vezes as pessoas só querem que você conserte o brinquedo que elas quebraram. A minha esposa me deixou e tal, não sei o que, eu preciso voltar para ela. Não precisa voltar para ela, precisa mudar muitas coisas dentro. Precisa mudar muitas coisas dentro para o dinheiro. O dinheiro é uma energia, vamos dizer assim, né? O estado exterior é como estão organizados os mundos internos, né? Então, não adianta dar 100 mil reais na mão de uma pessoa que está endividada, que ela vai se endividar mais ainda. Se puder dar um conselho para todo mundo que tiver contato com esse material, é que a meditação foi a ferramenta mais poderosa e decisor de águas na minha vida, porque te dá clareza, te dá lucidez, tira todo tipo de ansiedade, tira todo tipo de preocupação, né? Tira todo tipo de apego, te faz entender que a vida é agora, o que tu pode controlar bem, no máximo você pode controlar só a tua reação, porque coração a gente não controla, fígado não controla, nem a nós mesmos, Fernando, dirá o que está externo. E tudo que nos incomoda externo, sejam pessoas, situações, coisas, nos provam que essas mesmas situações são senhores da nossa vida ainda, que ainda não fomos libertos, como se fosse a caverna de Platão, né? Vivemos à base de sombras, vivemos à base ali de reflexos que acreditamos ser a realidade. Olha, existe um fenômeno chamado Mahavantara, né? O que são os Mahavantaras, para quem não sabe? Mahavantara são expansões, crescimento do universo, o dia cósmico que vai expandindo. Eu estava conversando com a minha irmã esses dias. A minha irmã é uma das pessoas que eu sou fã dela. Eu sou fã da minha irmã, uma das pessoas que eu mais admiro na vida, pela garra que ela tem, pela pessoa que ela é, pela mulher que ela se tornou, né? E estava dizendo para ela, olha pela janela da tua casa e contempla a serra, né? Olha quantas árvores, olha quantas folhas, olha que abundância, que exagero de crescimento. Isso é abundância. Nós somos parte da natureza, nós temos essa permissão de crescimento, de expansão. Olha para os mares, olha o poder que há tudo nisso, e em pensar que essa mesma chispa, essa mesma essência, essa parte do que cria tudo está dentro de nós. Olha que interessante, Fernando. E quando a gente consegue contemplar a dimensão de tudo isso, o que sobra de limite? Né? Zero, nada. O Joe Dispenza, ele fala, né, como se tornar uma super pessoa, um super-homem extraordinário, detectando essa semente, essa centelha que está lá engarrafada. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, vamos falar, mais de 90% do mundo estão com a sua centelha enfrascada. Então, olha o nosso papel, olha o tamanho da responsabilidade e o que nós temos pela frente. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Se você fosse dar um conselho para alguém, uma única coisa que essa pessoa tivesse que fazer para melhorar a vida dela, qual seria o seu conselho? Se tivesse só uma opção, qual seria esse conselho? Meditação. Porque ela me faz escutar a realidade de quem eu sou de fato, né? Sim. Não no sentido da identificação do qual eu acho que eu sou. Total.
E essa inteligência tem tudo para me ensinar, tem tudo. Quando você escuta a intuição, tá lá à disposição, né? Tá lá e você vai aprender coisas que estão em outros mundos, né? Vamos falar com o mundo de Tiferet, mundo causal, da Cabala. São mundos que fogem completamente da compreensão de quando você não medita. É isso aí.